Estudo sobre o Evangelho de João, parte 14, dia 11 de janeiro de 2024. João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Conversando com uma mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. João 4, 1 a 6. Há dois ditos nestes versículos que merecem atenção especial. Eles lançam luz sobre dois assuntos na religião, sobre os quais opiniões claras e bem definidas são de grande importância. Devemos observar, por um lado, o que é dito sobre o batismo. Lemos que o próprio Jesus não batizou, mas seus discípulos. A expressão aqui usada é muito notável. Ao lê-lo, parecemos irresistivelmente levados a uma conclusão instrutiva. Essa conclusão é que o batismo não é a parte principal do cristianismo e que batizar não é a principal obra para a qual os ministros cristãos são ordenados. Frequentemente lemos sobre Nosso Senhor pregando e orando. Certa vez, lemos sobre sua administração da ceia do Senhor, mas não temos um único exemplo registrado de seu batismo alguma vez. E aqui nos é dito distintamente que era um trabalho subordinado, que ele deixou para outros. Jesus não batizou ele mesmo, mas seus discípulos. A lição é de importância peculiar nos dias atuais. O batismo, como sacramento, ordenado pelo próprio Cristo, é uma ordenança honrosa e nunca deve ser desprezado nas igrejas. Não pode ser negligenciado ou desprezado sem grande pecado. Quando usado corretamente, com fé e oração, é calculado para transmitir as mais altas bênçãos. Mas o batismo nunca foi concedido para ser exaltado à posição que muitos hoje em dia atribuem a ele na religião. Não funciona como um encanto. Não necessariamente transmite a graça do Espírito Santo. O benefício disso depende muito da maneira como é usado. A doutrina ensinada e a linguagem empregada sobre ela, em alguns lugares, são totalmente inconsistentes com o fato anunciado no texto. Se o batismo fosse tudo o que alguns dizem que é, nunca teríamos sido informados de que o próprio Jesus não batizou. Que seja um princípio estabelecido em nossas mentes, que é o primeiro e principal negócio da Igreja de Cristo, é pregar o Evangelho. As palavras de Paulo devem ser constantemente lembradas. Cristo me enviou, não para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1,17. Quando o Evangelho de Cristo é fiel e plenamente pregado, não precisamos temer que os sacramentos sejam desvalorizados. O batismo é a ceia do Senhor, sempre serão mais verdadeiramente reverenciados naquelas igrejas onde a verdade, como é em Jesus, é mais plenamente ensinada e conhecida. Devemos observar, por um lado, nesta passagem, o que é dito sobre a natureza humana de Nosso Senhor. Lemos que Jesus estava cansado da viagem. Aprendemos com isso, assim como muitas outras expressões nos evangelhos, que Nosso Senhor tinha um corpo exatamente como o nosso. Quando o Verbo se fez carne,
Ele assumiu uma natureza como a nossa em todas as coisas, exceto o pecado. Como nós, ele cresceu da infância à juventude e da juventude ao estado do homem. Como nós, ele tinha fome, sede, dor e precisava dormir. Ele estava sujeito a toda enfermidade, sem pecado, a que estamos sujeitos. Em todas as coisas, seu corpo foi moldado como o nosso. A verdade diante de nós é cheia de consolo para todos os que são verdadeiros cristãos. Aquele a quem os pecadores pedem perdão e paz é aquele que é tanto homem quanto Deus. Ele tinha uma natureza humana real quando estava na terra. Ele levou consigo uma natureza humana real quando ascendeu ao céu. Temos à destra de Deus um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, porque ele se deixou tentar. Quando clamamos a ele na hora de dor corporal e fraqueza, ele sabe bem o que queremos dizer. Quando nossas orações e louvores são fracos devido ao cansaço físico, ele pode entender nossa condição. Ele conhece o nosso quadro. Ele aprendeu por experiência o que é ser um homem. Dizer que a Virgem Maria ou qualquer outra pessoa pode sentir mais simpatia por nós do que Cristo é ignorância, não menos que blasfêmia. O homem, Cristo Jesus, pode entrar plenamente em tudo que pertence à condição do homem. Os pobres, os doentes e os sofredores têm no céu alguém que não é apenas um Salvador Todo-Poderoso, mas um amigo muito solidário. O servo de Cristo deve compreender firmemente esta grande verdade, que há duas naturezas perfeitas e completas na pessoa a quem ele serve. O Senhor Jesus, em quem o Evangelho nos manda crer, é, sem dúvida, Deus Todo-Poderoso, igual ao Pai em todas as coisas. É capaz de salvar perfeitamente todos aqueles que por ele se chegam a Deus. Mas esse mesmo Jesus não é certamente homem perfeito, capaz de simpatizar com o homem em todos os seus sofrimentos corporais e familiarizado por experiência com tudo que o corpo do homem tem que suportar. Poder e simpatia estão maravilhosamente combinados naquele que morreu por nós na cruz, porque ele é Deus. Podemos depositar sobre ele o peso de nossa alma com confiança inabalável. Ele é poderoso para salvar. Porque ele é homem, podemos falar com ele com liberdade sobre as muitas provações de que a carne é herdeira. Ele conhece o coração de um homem. Aqui está o descanso para os cansados. Aqui está uma boa notícia. Nosso Redentor é homem tanto quanto Deus, e Deus tanto quanto o homem. Aquele que crê nele tem tudo o que um filho de Adão pode exigir, seja para segurança ou paz. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez através do teu Filho amado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós não sabemos como te agradecer, mas mesmo assim, Senhor, humildemente eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.